Pode se sentar, meu amado, minha amada. Que alegria podermos começar 70 dias aproximadamente de celebrações. Celebrações pelos 500 anos da Reforma Protestante, que tem data marcada, 31 de outubro, é a data ícone da Reforma, e nós estamos celebrando esses 500 anos e tudo aquilo que Deus fez na história, resgatando algumas coisas muito importantes e preciosas, as quais nós vamos estar, inclusive, meditando sobre elas nesse mês. E estamos celebrando os 10 anos da igreja local, são 10 anos de fundação. Nosso primeiro culto foi no dia 21 de outubro de 2007. E nós estamos, durante esse tempo, outubro, novembro, os primeiros 10 dias de dezembro, celebrando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Nessa primeira etapa, no mês de outubro, os temas que nós estaremos abordando nas nossas mensagens têm a ver com aquilo que ficou conhecido como os solas, ou 5 solas da Reforma. Na verdade, o que são solas? São axiomas, verdades ditas de uma maneira muito curta, mas verdades que são fundamentais para o pensamento da Igreja Reformada. Esses 5 solas são os seguintes: a palavra sola é uma palavra latina, e então solas são escritos em latim. A palavra sola significa somente, e aí nós temos os 5: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Hoje nós vamos parar e pensar o que significa para a Igreja do Senhor Jesus declarar somente as Escrituras. Então hoje nós vamos falar desse primeiro sola da Reforma, lembrando que dele se derivam os outros. Tudo que nós possamos saber sobre as outras verdades da Reforma derivam do fato de que a Escritura é a nossa fonte, é a revelação de Deus para nós. Então nós estamos nesses dias, nesses domingos, voltando às raízes mais profundas da igreja, aos assuntos mais essenciais à fé. Se você tirar um desses axiomas, um deles, na verdade você está retirando a mensagem do Evangelho, você está tirando a mensagem da cruz. Tal a importância dessas 5 verdades que serão trabalhadas nesses 5 domingos. E aí você que aceitou o nosso convite, alguns que fazem parte da história da igreja estão aqui celebrando com a gente, alguns que foram convidados por irmãos, parentes, vizinhos, ou você que simplesmente chegou e nem sabia que hoje era aniversário e está aqui com a gente, você tem inclusive aí no flash, no boletim, um convite para você estimular outras pessoas a virem sobre os outros temas que serão trabalhados nos próximos domingos. Mas vamos lá, abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 16 ao verso de número 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Assim diz a Escritura: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus,
impelidos pelo Espírito Santo. Essa semana eu assisti um documentário de um programa chamado Que Mundo é Esse? E esse documentário fez uma análise de um fenômeno muito recente, muito novo, mas de impacto global. Chama-se fake news. Em português, notícias mentirosas, notícias falsas. E esse documentário abordou esse tema pelo seguinte: há pouco tempo, na eleição norte-americana, é sabido que Donald Trump foi favorecido pelo fato de que muitas notícias falsas foram espalhadas. E isso deu fôlego à campanha dele, à candidatura a presidente, e de fato ele acabou se tornando presidente dos Estados Unidos. Num primeiro momento, houve uma acusação muito intensa contra a Rússia, ou seja, pensou-se numa conspiração mundial em que os russos, então, gerando as chamadas fake news, ou notícias falsas, interferiram nas eleições americanas. Mas há uma coisa interessante no trabalho jornalístico do pessoal do Que Mundo é Esse? Eles foram pesquisando como estão as investigações em torno desse assunto. E sabe o que eles descobriram e noticiaram nesse programa? Que, na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia mapearam a origem das notícias falsas. E de onde elas vieram? De uma cidade do interior da Macedônia. Não havia complô mundial. Claro, é possível que isso aconteça também, mas esse fenômeno específico não foi fruto de um complô mundial. Não foi fruto de algo extremamente arquitetado. As pessoas que produziram esse fenômeno, que mexeu com a geopolítica do mundo, são jovens de 18, 19, 20 anos, interessados em ganhar um dinheiro, e quando eles criavam os sites, e os sites têm as suas propagandas, eles então criavam um atrativo para que pessoas entrassem e visualizassem o site, e assim eles viriam também a publicidade. E o sistema do Google paga para quem monta sites, onde as publicidades são colocadas e as pessoas visualizam. E por que eles escolheram a campanha do Donald Trump? Porque quando um americano acessa, ele paga mais para o Google e o Google paga mais para eles do que qualquer país do mundo. Resultado: mentiras que mexeram com o mundo inteiro foram produzidas por alguns jovens cujo interesse era apenas ganhar um pouco de dinheiro. Mas notícias falsas vendem. Notícias falsas vendem. Se elas tiveram tanto impacto no mundo, sendo fake news, é porque muita gente se interessa por aquilo que não necessariamente pode ser comprovado, desde que pareça interessante. Foi interessante ver a resposta de um rapaz. Quando o documentarista falou: "Você tem ideia do impacto que vocês geraram?" Eu disse: "Não. A gente não está invejoso nem orgulhoso disso, nem achando bom nem ruim. Para a gente o negócio é grana." É assustador o quanto a verdade se tornou indesejável e o quanto a mentira parece prosperar na nossa geração. Esse é só um dos tantos e tantos e tantos fenômenos. Se nós parássemos aqui, por exemplo, para falar da relativização cultural, da maneira com que as pessoas estão anulando qualquer possibilidade de que haja uma verdade objetiva, absoluta, tornando a verdade apenas uma escolha individualizada. Isso me faz bem. Ou então assim, isso me deixa confortável, ou isso me deixa feliz. Bom, então é a minha verdade. Não importa se existe uma verdade maior, eu quero a minha verdade, que me traga satisfação, que me traga alegria. Daí você vê os fenômenos nas artes, do que nós estamos vendo se espalhando pelos museus, na política, onde cada um com a sua verdade decide por si só o que é ético, o que não é,
nos processos educacionais, nas resoluções governamentais, nas músicas, no teatro, no cinema e assim por diante. Por que eu estou citando esses fenômenos ao dizer que nessa noite o tema é somente as Escrituras? É porque eu gostaria que você entendesse o desafio que nós temos para dizer a essa geração que existe uma Escritura que é sagrada, que provém de Deus e que nela está a fonte da verdade. Muitos de nós, que inclusive aqui estamos, temos relativizado por demais uma série de coisas que a Escritura não relativiza, que a Escritura traz como verdade, como princípio, como algo que provém de Deus para nós. E a grande pergunta então para a gente é: nós podemos ainda, depois de 500 anos, bradar somente as Escrituras? Ou nós estamos fadados a entrar num espiral tão profundo que ninguém mais saiba se existe ou não existe verdade, ou se existe, onde ela possa estar? Há um processo tão forte nesse sentido, que há pouco tempo, conversando com um jovem universitário, inteligentíssimo, ele me falava da resistência dele com a Bíblia. E, em outras palavras, o que ele me disse é que a Bíblia era um livro da carochinha, um conto de fadas, um livro escrito por homens com seus interesses comerciais e políticos. A Bíblia não tinha nada de sobrenatural, nada que pudesse alimentar a fé, nada de conexão com os céus. Mas no meio da conversa com esse jovem, que foi tão claro, explícito, com a resistência dele contra a Bíblia e como ele via a Bíblia, ele, por exemplo, começou a me falar como ele gosta de fadas, duendes e pedras preciosas por causa da sua magia. Uma geração que consegue acreditar em unicórnio, mas que levanta a voz contra as Escrituras dizendo: isso é uma coisa que os homens inventaram. Nessa noite, eu espero que nós possamos responder a isso. Eu espero que nós possamos sair daqui, desse lugar de oração, aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, renovados no nosso entusiasmo de tirar dela toda a verdade que precisamos, de buscar nela toda exortação, todo consolo, toda direção, todo princípio de fé que nós mesmos necessitamos. Talvez haja no meio de nós algumas pessoas que, por vários motivos, talvez alguns muito justificáveis e explicáveis, possuam grande resistência com a Bíblia. Talvez você precise saber de algumas coisas que você ainda não sabe, para que você, pelo menos, se você sair daqui ainda duvidando que a Bíblia é revelação de Deus, é um livro inspirado por Deus, talvez você saia pelo menos respeitando mais esse livro e não apenas respeitando, disposto a pesquisar mais o que você vai ouvir aqui. Porque qualquer pessoa de bom senso, evidentemente, provavelmente anseie pela verdade. Se nós não queremos a verdade, alguma coisa psicologicamente, até de natureza psiquiátrica, está acontecendo conosco e nós precisamos rever. O que quer dizer essa expressão somente as Escrituras? Eu queria só te dar uma ideia rápida sobre isso, porque ela vai sendo mais construída à medida que eu vou falando. Quando dizemos somente as Escrituras, nós estamos afirmando que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Ou seja, tudo que o cristão crê e tudo aquilo que ele precisa conhecer para a sua vida prática, como cristão, está nas Escrituras. Sem as Escrituras, não podemos conhecer Cristo. Sem as Escrituras, não podemos conhecer o Pai e o seu projeto de redenção.
Sem as Escrituras, não podemos entender a obra do Espírito Santo. Sem as Escrituras, não podemos nos arrepender e correr para a cruz. Sem as Escrituras, nossa visão será apenas para esse tempo, para essa época, e nós não teremos nenhuma percepção real da eternidade. Então as Escrituras representam a base de tudo aquilo que a gente crê, que a gente professa e que a gente precisa praticar à luz daquilo que Deus requer para a nossa vida. É isso que nós queremos dizer com a expressão somente as Escrituras. E essa expressão tem muita conexão com o texto que nós acabamos de ler, por alguns motivos. Primeiro, porque o texto em si já é Escritura. Então, se falamos de somente as Escrituras, e estamos aqui diante de um texto das Escrituras, nós estamos voltando o olhar para uma porção que nós cremos que tem tudo a ver com essa afirmação. Aqui quem escreveu foi o apóstolo Pedro, testemunha ocular da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Jesus. É interessante que na própria segunda epístola de Pedro, ele se refere às Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Olhe, por exemplo, o que está escrito aí um pouco adiante, capítulo 3, a partir do verso 15, aí ele dando uma orientação em torno daquilo que Paulo escreveu, ele diz assim, nesse mesmo livro que nós lemos: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Ele está falando da segunda vinda. Se alguém acha que a segunda vinda é demorada, é porque tem gente ainda sendo salva. É necessário se cumprir o número de todos os eleitos, judeus e gentios, para que Cristo volte. E aí ele está dizendo assim: vocês acham que a paciência do Senhor Jesus significa o quê? Ele diz, significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Então, se você acha, de vez em quando, alguns textos do apóstolo Paulo um pouco complicados, o próprio apóstolo Pedro está dizendo assim, ele escreve algumas coisas difíceis da gente entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais, o que, gente? Escrituras. Qual é a consciência do apóstolo quando ele está escrevendo a sua carta, a sua segunda carta? O Velho Testamento são as Escrituras da parte de Deus. E o que os apóstolos estão escrevendo também são Escrituras sagradas, porque ele está dizendo que alguns estão deturpando o que Paulo dizia nas Escrituras, ou seja, o que Paulo escrevia com a autoridade de apóstolo do Senhor Jesus. Ele tinha plena consciência dessa autoridade apostólica nas Escrituras. E daí então nascem 3 perguntas que esse texto pode nos ajudar a respeito da afirmação somente as Escrituras. A primeira pergunta, meus amados, e muito importante, é a seguinte: as Escrituras, a Bíblia, as Escrituras são confiáveis? Podemos confiar que a Bíblia é palavra de Deus? Nós lemos nesse texto, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O que o apóstolo está dizendo é justamente o contrário do que aquele jovem universitário me falou. A Bíblia é uma fábula. Pedro está dizendo, não, nós não estamos seguindo fábulas que foram engenhosamente inventadas. Pelo contrário, aí ele volta para si mesmo e diz, nós fomos testemunhas oculares. E ele continua, assim temos mais firme as palavras dos profetas, isso um pouquinho na frente no verso 19, com destaque no verso 20 e 21. Em outras palavras, ele está dizendo, o que eu estou ministrando ao coração de vocês é um fundamento verdadeiro. Como vocês devem juntar também o que eu estou dizendo como apóstolo, com aquilo que os profetas disseram, sabendo que eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus.
Isso dá a vocês um fundamento sólido. Ele não tinha dúvida, meus amados irmãos, da importância da revelação de Deus. Mas existem outras evidências que nos tragam, além do testemunho de Pedro, que nos tragam de fato segurança nas Escrituras, confiabilidade nas Escrituras. Meus amados, existem muitas evidências. Eu só vou citar algumas, em função do nosso tempo nessa noite. Por exemplo, as evidências internas. A Bíblia é um livro que foi escrito durante um período de 1.600 anos, por cerca de 42 autores, reis, lavradores, cuidadores de gado, sacerdotes, homens totalmente diferentes uns dos outros, em tempos diferentes uns dos outros. E o que nós temos na Bíblia? Uma coesão. E um centro, um livro escrito nessas condições, que mantém um centro de Gênesis a Apocalipse, apesar da variedade dos séculos, dos autores, dos lugares, porque a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 continentes, das línguas, porque ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia tem uma coesão e uma coerência que livros, muitas vezes escritos por um único autor, não conseguem manter. A Bíblia é um livro cheio do que chamamos de cumprimento profético. Há profecias que são ditas na Bíblia e acontecem dentro da própria Bíblia. Por exemplo, a profecia de que quem reconstruísse Jericó, o seu filho morreria. Isso é profetizado na Bíblia e um tempo depois, décadas depois, isso acontece com alguém. Jeremias profetiza a volta do povo de Deus do cativeiro babilônico, e 70 anos ainda dentro do período bíblico isso acontece. Mas quando nós olhamos para as profecias em conexão com o Novo Testamento, meus amados irmãos, como nós temos uma visão gloriosa do poder de Deus em ter agido na história como Ele agiu. Dizer, por exemplo, a respeito de um carpinteiro, que ele nasceria em Belém, séculos e séculos antes, dizer que ele seria o Emanuel. A Escritura dizer da sua natureza, ou seja, como ele sofreria. E nós vamos lendo, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que inclusive não foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus, porque está escrevendo aos judeus, ele vai dizendo, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Por quê? Porque em Jesus nós vemos uma coleção gigante de profecias que são ditas no Velho Testamento e são cumpridas na vida dele. Por exemplo, eu vou citar só algumas muito rápido. Se alguém quiser depois, pode pegar comigo a fonte. Essas profecias estão ali, na noite que Jesus foi traído e na sua morte. E eu coloquei só algumas, só para serem citadas. Zacarias 11:12 profetiza que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata que compraria o campo do oleiro. Mateus 26:14 e 15 diz que Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Ele se arrepende, volta lá para devolver as moedas. Se arrepende, não. Tem remorso do que fez, não arrependimento. E o texto diz que então ele lança as 30 moedas de prata sobre o altar, os fariseus recolhem e compram o campo do oleiro. Salmo 55, 13 e 15. A Bíblia diz que Jesus seria traído por um amigo, o que se confirma em Mateus 26, 49, 50, séculos e séculos antes. Isaías 56 com Mateus 26, 67, 68, que ele seria cuspido e como ele seria torturado. Salmo 22, 16 com Lucas 23, 33, mãos e pés traspassados. Isaías 53, 12 com Marcos 15, 27 e 28, Lucas 23, 34,
crucificado com malfeitores, e ele rogaria pelos seus inimigos. Salmo 34, 20 com João 19, 33 e 36. Seus ossos não seriam quebrados. E João diz, para que se cumprisse a palavra que foi dita. Quanto tempo? Séculos antes. Séculos antes. Será que as Escrituras são confiáveis? Você tem o testemunho da própria Escritura. Quantas vezes a Escritura diz sobre si mesma, como ela é útil. O texto que acabamos de ler, não é isso que ele enfatiza? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É por isso que ela tem coesão, é por isso que ela tem profecia fiel, que se cumpre. E as que não se cumpriram, se cumprirão, porque fiel é aquele que afirmou. Mas não existem apenas evidências internas que nos mostram quanto as Escrituras são confiáveis. Existem as evidências externas. A arqueologia nasceu, em certo sentido, para contrapor o que chamavam de mitos bíblicos. Eu poderia te dar aqui uma lista de achados arqueológicos que vem comprovando sistematicamente as verdades que a Bíblia dizia. Não há um livro mais questionado na história do que a Bíblia. E essa tem sido uma dinâmica tão profunda que existe uma frase que se diz na Palestina: onde se abre um buraco na Palestina, se enterra um ateu. Há um livro escrito há alguns anos atrás, falando sobre a ressurreição de Jesus. Esse homem, como pesquisador e arqueólogo, foi para a Palestina, para a região de Jerusalém, para desvendar o mito da ressurreição. O primeiro capítulo do seu livro se chama O Livro que Eu Não Pude Escrever. E nesse capítulo ele explica por que ele não pôde escrever o livro que ele foi lá para escrever. E ele diz, porque quando eu me deparei com as evidências, eu me deparei com um fato e não um mito. E ele então começa a destrinchar todas as descobertas arqueológicas dele, que comprovam que a narrativa bíblica é verdadeira a partir da arqueologia. O livro com maior número, fora a Bíblia, de manuscritos antigos, o maior, chama-se Ilíada de Homero. Ele tem menos de 60% de acerto manuscritológico. Você já viu alguém questionando se o que Homero escreveu em Ilíada realmente é aquele texto? Acho que você nunca viu isso. Você já viu alguém questionando se o que está na Bíblia de fato é o que eles escreveram lá atrás, se ela não se corrompeu no decorrer do tempo? Meus amados irmãos, só o Novo Testamento tem 24.633 manuscritos antigos. E o que não é dito às pessoas é que a preservação do texto bíblico em disparado é maior do que qualquer livro da história. Nós sabemos o porquê. Porque há um Deus por trás da Escritura, que trabalhou na história para que ela não se perdesse, e que preservou tantos manuscritos antigos para que ela pudesse chegar a nós como ela foi escrita lá no passado. E é por isso que ela é diferente nesse sentido, cientificamente, matematicamente, só pela lógica humana. Só pela lógica humana. Existem tantas e tantas e tantas, milhares de fontes secundárias, de autores comentando os fatos da Bíblia, inclusive os inimigos da fé.
Uma das coisas que aponta para a veracidade daquilo que a Bíblia narra, por exemplo, tem a ver com os fariseus, porque eles escreveram muito contra Jesus e contra os cristãos, os primeiros cristãos. Ao escrever, eles não sabiam, mas eles estavam fundamentando historicamente. Então aconteceu mesmo. Então aconteceu mesmo, porque aqueles homens que Jesus dizia que eles precisavam se arrepender, que eles eram raças de víboras, eles fizeram um registro histórico contra ele. Alguns anos atrás, uma mulher que se declarava ateia, grande escritora renomada, chamada Anne Rice. Essa mulher perdeu uma filha com leucemia e ela escreveu um livro que se tornou um filme muito conhecido há alguns anos atrás. Talvez os mais novos não o conheçam tão bem. Nesse filme, por exemplo, Brad Pitt e o Tom Cruise eram os atores principais. Chama-se Entrevista com o Vampiro. A filha dela morreu. Em uma semana, ela escreveu um calhamaço, onde, a partir da leitura do que seriam os vampiros, uma leitura mitológica, ela tentou extravasar a sua dor. E o que ela escreveu se tornou muito conhecido como um livro, se tornou um best-seller, depois se tornou um filme extremamente renomado e reconhecido pela crítica, visto em diversos países. Anne Rice é uma mulher de um nível acadêmico altíssimo na área de análise das literaturas. E uma universidade a contratou, falou assim: Ana, nós precisamos sintetizar os trabalhos gerados nas universidades sobre os mitos da Bíblia, em especial do Novo Testamento. Então nós queremos que você faça o seguinte: faça uma pesquisa dos trabalhos mais renomados nessa área e entrega para nós essa coletânea e essa análise disso. Em outras palavras, eles já entendiam que o Novo Testamento é um mito e pediram para uma mulher com grande capacidade acadêmica fazer uma análise de outros trabalhos acadêmicos. Só que ela teve um problema. Quando ela começou a fazer a análise dos colegas, dos trabalhos dos colegas, que diziam que a Bíblia era um mito, ela começou a perceber que a cabeça desses estudiosos estava tão condicionada de que a Bíblia não era verdadeira, que sequer eles fizeram um bom trabalho de pesquisa. Então o que ela fez? Não, eu vou pesquisar a literatura bíblica, porque aí eu fundamento melhor a ideia de que a Bíblia é um mito. E ela começou a estudar os evangelhos. Ateia, escrevendo e refletindo para criar uma obra acadêmica sobre a mitologia bíblica. O que aconteceu com Anne Rice foi que, sem nenhum pastor para pregar para ela, sem nenhum amigo que falasse do Evangelho, ela se converteu tentando provar que a Bíblia era um mito. E por que ela se converteu? Porque à medida que ela entrava em profundidade no texto bíblico, ela dizia: não tem como isso aqui ser mitológico. Não tem como isso aqui ser uma história inverídica. Não tem como isso ser o que os estudiosos estão dizendo. Resultado, Anne Rice se rendeu a Cristo. Fazendo um trabalho acadêmico contra a Bíblia. Será que a Bíblia é confiável? Um outro livro famoso que ela escreveu chama-se Cristo, o Senhor de volta do Egito, porque ela não escreve mais sobre vampiros e bruxas, mas tem escrito sobre o Salvador. Uma segunda pergunta, acabei de perguntar, as Escrituras são confiáveis? Eu acho que nós tivemos aqui um vislumbre, apenas um vislumbre, de como elas são confiáveis. Mas há uma segunda pergunta relacionada com esse texto. As Escrituras são necessárias? Ok. Então, o texto bíblico é muito mais sério do que eu pensava? A Bíblia tem uma comprovação, inclusive arqueológica, manuscritológica, que eu nem sequer tinha ideia? Tudo bem, mas a gente ainda precisa desse livro? Ele é necessário para nós hoje? É interessante que Pedro fala sobre isso. Depois de dizer que ele foi testemunho ocular,
ele diz, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, ou seja, ele está dizendo, a palavra dos profetas ainda se firma mais, porque ela foi cumprida. Eu fui testemunho ocular da palavra dos profetas se cumprindo. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. O que Pedro está dizendo? Se apeguem ao testemunho dos apóstolos e à palavra dos profetas, porque é a candeia que vocês têm no meio da escuridão. Pedro está dizendo, Salmo 119, verso 105 diz, de maneira poética, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você deseja viver mergulhado na mentira e no caos das trevas de um mundo sem Deus, fuja da Bíblia. Mas se você deseja uma vida iluminada, que consegue perceber a verdade que se esconde quando as pessoas não buscam essa palavra, então abrace essa palavra como uma candeia que você tem, a única luz que você tem, num lugar muito, muito escuro. É isso que Pedro está dizendo. E nós podemos reafirmar isso. Por quê? Porque nós sabemos que apesar de haverem outras fontes da revelação de Deus, veja, mas não é somente Escritura? Então, preste bem atenção para você entender o que eu vou falar. Apesar de haver outras fontes da revelação de Deus, elas não dão a luz que o ser humano precisa para conhecer verdadeiramente a Deus. Exemplo, a criação. Nós não lemos nessa noite, no início desse culto, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A gente chama isso de revelação geral. Ou seja, a criação está aí para mostrar aos homens, existe um Deus, mas ela é suficiente? Através dela podemos conhecer que Deus é esse, porque o mundo está do jeito que está, o que Deus fez para a salvação, quem é Cristo Jesus e o que nos espera na eternidade? Não, meus amados irmãos. A revelação geral não nos dá isso. Então precisamos da Escritura como essa candeia que nos ilumina no mundo de trevas. Precisamos da Escritura porque apesar de termos a consciência moral é insuficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de existir moralidade no ser humano nos faz diferentes de todas as outras espécies que você pode conhecer. E isso nós temos, porque diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, Deus colocou a sua lei no coração humano. Então é muito possível, e isso acontece sistematicamente nas sociedades, uma sede de justiça. A necessidade de estabelecer leis, de colocar critérios. Mas isso é suficiente? Não é suficiente. Precisamos da Escritura para a nossa direção espiritual. E aqui há um ponto importante. Quando nós falamos somente as Escrituras, quando nós afirmamos isso, nós não estamos dizendo, por exemplo, que o Espírito Santo não possa iluminar você numa decisão. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Há situações que eu posso narrar na minha própria vida, em que eu não ouvi uma voz, o céu não se fendeu, não desceu nenhum anjo, mas houve uma inclinação profunda da minha alma. Jean, vá em tal lugar. Ou então, Jean, fale isso. Eu não entendi o porquê, eu não sabia o porquê. O Espírito Santo age assim? Age, muitas vezes age. Mas não há nada que possa acontecer dessa natureza que se equivala às Escrituras. Eu posso ter a experiência mais profunda com Deus, mas se eu mesmo que
Estou dizendo, tive essa experiência profunda com Deus. Sou negado na minha afirmação pela Escritura. Eu próprio devia dizer, alguma coisa errada aconteceu, porque eu achei que era Deus, mas quando eu olho para a Bíblia diz que não era. Por quê? Porque a Escritura tem uma autoridade sobre a nossa vida, que a nossa experiência pessoal não pode ter, porque o coração humano é enganoso. Quantas histórias já ouvimos de alguém que diz assim: fulano, eu orei por você e achei que você não devia casar com aquele rapaz. Na verdade, Deus pôs no meu coração que o homem da sua vida é o fulano. Possibilidade gigantesca de você cair no pior problema da sua vida, se você não fizer uma coisa. Ah, é isso que você discerniu? Eu vou então fazer o seguinte, eu vou pegar os princípios da palavra de Deus e eu vou olhar para um e vou olhar para outro. Eu vou orar sobre isso e à luz da palavra de Deus, respeitando a sua posição, à luz da palavra de Deus, eu vou discernir se de fato é Deus que te falou isso. Para isso nós temos a Escritura, irmãos. Então, será que nós precisamos da Bíblia? Ela não fala de todos os assuntos. Inclusive, há assuntos que a Bíblia faz questão de não falar. Você sabia disso? Deuteronômio 29 diz que aquilo que Deus revelou, revelou para nós. Mas aquilo que Ele não revelou, Ele guardou para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém diz assim, a Bíblia fala tudo sobre Deus. Não fala tudo sobre Deus. Não fala. Fala o suficiente sobre Deus. Há coisas sobre Deus que você não sabe, eu não sei e a Bíblia não revela. Nós só vamos conhecer na eternidade. Mas aquilo que está na Escritura é o que nós precisamos saber. O resto, qual que é o nome? Chama-se mistério. Mistério. Pastor Jean, lá no céu, a gente vai... Como é que a gente não vai casar, pastor? Aqui é tão bom a gente casar. E que negócio é esse? E aí eu vou ver minha mulher, não vou reconhecer ela. Que história é essa, pastor? Eu não acredito num trem desse. Ah, meu irmão, mas a Bíblia diz. E eu também não sei como é que vai ser. E qualquer coisa que a gente entrar nesse campo chama-se especulação, porque a Bíblia não diz. Há coisas que a Bíblia se cala. Ela diz que nós não vamos casar, nem dar casamento. Não vai ter sexo, mas vai ter coisa melhor do que sexo lá no céu. Glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? Então, amém. Ponto. Mas o que é que vai ser, pastor? Eu preciso saber. Com certeza, estar com Jesus será muito melhor do que qualquer prazer passageiro que nós possamos ter. E a Bíblia se torna tão necessária, justamente porque a gente vai olhar para a natureza, vai perceber o Criador na natureza, a gente vai ter uma certa consciência moral, inclusive, se você é cristão, você tem um certo nível de iluminação, mas a Bíblia é o fundamento para que, de fato, eu conheça quem Deus é, quem Cristo é e quais as decisões que eu preciso tomar. Saber responder sobre a sua fé, crescer na aprovação do olhar de Deus. Josh McDowell, um apologista, um defensor da fé, ele diz o seguinte, que a Bíblia é tão única, e ele cita vários aspectos em que a Bíblia é tão única, e uma das coisas que ele diz é o seguinte, nenhum livro transformou a vida de tanta gente durante todos os séculos depois que ele foi escrito. Nenhum. Não há nada que a sociedade mais precise do que das Escrituras. Terceira e última pergunta, que é quase redundante com a segunda. As Escrituras são suficientes? Ou seja,
A gente falou aqui que elas são confiáveis. Nós falamos que elas são necessárias, mas as Escrituras são suficientes para nós? E aí Pedro nos diz, pois jamais a profecia foi dada tendo origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo? A Escritura foi inspirada. Por ela ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela é inerrante, ou seja, ela em termos de verdade não contém erros, não contém falhas. E aí nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, não somos inspirados como os autores bíblicos. Há uma diferença. A inspiração garantia essa inerrância. A iluminação nos ajuda no entendimento, nos conduz no entendimento, mas não garante que nós não iremos errar. Por isso, qualquer um que se levante e diga, eu estou aqui com um novo livro para as Escrituras. Nós precisamos entender que isso é uma heresia e isso é um grande perigo. É, por exemplo, o que o mormonismo fez. Nós cremos nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui o livro de Mórmon, que é revelação como as Escrituras. Quando a reforma surgiu, qual era a grande questão e por que eles bradaram somente as Escrituras? Porque na consciência medieval, na cristandade daquele tempo, dentro do catolicismo romano, 3 eram as fontes da revelação. Eles não negavam que a Bíblia fosse, mas eles diziam e continuam afirmando, a Bíblia é revelação de Deus, mas também a tradição, ou dogma que a igreja vai construir nos concílios é revelação de Deus. E o que o Papa diz em termos doutrinários é revelação de Deus. Inclusive, há uma doutrina chamada infabilidade papal. O que ele diz em termos doutrinários, diz o catolicismo romano, ele é infalível, ele tem a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Por isso, a gente vê incompatibilidade entre a tradição, entre o que o Papa diz e o que a Bíblia diz. Por exemplo, onde na Bíblia se diz que outra pessoa salve a não ser o Senhor Jesus? Você vai achar isso na Bíblia? Não. Você vai achar na tradição, você vai achar nos papas. Mas a tradição e os papas têm maior autoridade que as Escrituras. E nós cremos, à luz da confiabilidade das Escrituras, à luz da necessidade das Escrituras, à luz da inspiração e inerrância que as Escrituras têm, que nós não precisamos de nenhuma outra fonte. Essa é a fonte que Deus nos deu para o conhecimento da sua verdade e da sua salvação. E nós podemos reafirmar isso com verdade e com profundidade. Ele se revela nas Escrituras. E o foco da Escritura é revelar Cristo e o plano de salvação de Deus. E ela é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma outra fonte. Se eu quero conhecer Cristo, eu olho para a Escritura. Se eu quero conhecer o plano de Deus, eu olho para a Escritura. Se eu quero de fato entender quem eu sou em Cristo Jesus, é nas Escrituras que eu vou achar a resposta. Se eu preciso de discernimento para as decisões da minha vida e de princípios que possam me guiar pela fé, é lá a fonte suficiente. E nós não precisamos de anexos, até porque a própria Escritura termina o livro de Apocalipse dizendo: maldito, anátema é aquele que acrescentar um tio ou um pingo ao livro que foi escrito. Algumas aplicações então para as nossas vidas, meus irmãos. Somente as Escrituras é um axioma, é uma verdade que precisa ser gritada a plenos pulmões nos dias em que nós vivemos, porque sem as Escrituras ninguém conhece o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ao invés de ser uma fake news, ele é a good news, a boa notícia. Num mundo cheio de notícias mentirosas,
A Escritura tem que ser proclamada, porque só ela tem a boa e verdadeira notícia do que Deus fez. E nós precisamos então, com coragem, dizer somente as Escrituras. Devemos glorificar a Deus pela preservação da sua palavra. Precisamos louvar a Deus pelos milhares de homens e mulheres que morreram na história, para que nós pudéssemos ter a Bíblia nas nossas mãos. É preço de sangue de muitos mártires termos a Bíblia na nossa língua. Quantas vezes a Escritura Sagrada foi queimada em montões em praça pública para que as pessoas não pudessem ler. E homens e mulheres, como Spener, cuja língua foi cortada, os olhos foram furados e foi jogado numa masmorra por traduzir a palavra de Deus. Quantas pessoas pagaram com a vida para que nós pudéssemos ter a palavra nas nossas mãos e você pudesse fazer a sua devocional, vir à igreja, ouvir uma mensagem, e nós deveríamos dizer: Senhor, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Eu sei que o tempo eu já estourei há muito tempo, mas eu só quero lembrar uma história que talvez alguns aqui não saibam. Primeira conversão na família do meu pai foi porque o meu bisavô achou uma Bíblia deixada na casa de uma missionária, ou melhor, achou a Bíblia deixada por uma missionária numa casa. E as crianças estavam brincando com aquele livro preto. E meu avô falou assim: você não quer trocar esse livro aí que as crianças estão brincando, que essa tal de missionária deixou, por umas rapaduras, não? Para a mulher, aquele livro era tão sem sentido, que ela falou assim: não, me dá aqui essas rapaduras. E o meu avô, o bisavô, semi-analfabeto, passou a noite lendo o Evangelho de João. No outro dia cedo, alguém chegou, viu ele lá, ele nem deu atenção, disse só: o Manel está meio doido, porque está lendo um livro lá de capa preta. Avisou para um tio. Quando o tio chegou, meu bisavô Manel falou assim: vem cá, você precisa ver o que está dizendo aqui. E corria a notícia que agora os dois estavam loucos. A última vez que fizeram uma contagem entre pastores, missionários, obreiros, desse ramo do bisavô Manuel, nós somos mais de 26. Porque a Bíblia chegou na mão de um semi-analfabeto. Nosso amor por Jesus precisa aumentar à medida que a gente procura conhecer o amado das nossas almas através da palavra que o revela. Há muita coisa para a gente conhecer sobre Jesus. E a fonte está aqui. Curva a sua cabeça, quero orar. Semana que vem nós vamos falar sobre o axioma, somente Cristo. Que Deus inflame o nosso coração nesses dias, em que os gritos proclamados da reforma estão sendo relembrados ao nosso coração. Após essa oração, nós vamos ver um breve vídeo. E nós vamos ser conduzidos em oração depois pelo reverendo Eurípides, com a condução musical da banda Rush. Senhor, aquece o nosso coração para a Tua palavra. Como diz o salmista, que a Tua lei é mais desejável do que favo de mel e muito ouro depurado. Nós temos o privilégio de ter a palavra na nossa língua, de ter acesso no celular, das versões impressas, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais rebuscada. E tantas vezes, Senhor, estamos fisicamente perto da Tua Escritura, mas o nosso coração está longe dela. Então aquece a nossa alma,
pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos sede pela Tua palavra, para que sejamos, ó Deus, renovados por ela, santificados por ela, para que conheçamos o Senhor cada dia mais e mais e glorifiquemos o Teu nome. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda tem dúvidas sobre a veracidade da Tua palavra, que o Senhor coloque uma sede profunda nessa pessoa, para que ele pesquise, e que o Espírito Santo do Senhor dê o entendimento que precisa ser dado, que não haja medo, mas que ao contrário, haja esperança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia não é uma série. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.